Bom, pessoal, boa tarde. Então, vamos lá, nossa live sobre Experimental 2, a aula de resistores. Primeira aula aí de aquecimento ainda. Lembrando que o foco dela é relembrar cálculo de média, desvio e incerteza, juntar um pouquinho de resistores, código de cores, ohmímetro, e dar um sentido para tudo isso. Ou seja, no caso aqui, emitir um parecer se vocês vão recomendar ou não a compra de um lote aí de 10.000 resistores, tendo em base a medição, com base a medição de 100 resistores e a especificação do projeto. Então, vocês têm, vamos dizer, um lote real, vamos dizer assim, um lote real no sentido de que isso é o que você tem em mãos, esses 100 resistores. O que você quer é atender o projeto. Tem uma especificação máxima e mínima de resistência. Então, sabendo o que é aceitável e o que você tem em mãos, o que você faz? Qual a tua decisão? Recomenda ou não a compra desse lote? Então, esse é o nosso primeiro problema a resolver. Então, vamos lá. Dúvidas sobre o tema? Nenhuma? Tranquilo. Não acredito, mas tudo bem. Vai, faz de conta aqui. Cálculo de média, desvio, incerteza, facinho. Não, propagação ainda não. Tá? Então, principalmente a interpretação desses valores. Porque é com base nessa interpretação, nessa comparação dos seus dados experimentais com os teus parâmetros de projeto, que você vai me dar o parecer final. Então, esses intervalos têm que ser muito bem interpretados para chegar na solução do problema, ou numa argumentação adequada para o problema. Professor, Oi. eu fiquei com um pouco de dúvida de como que eu poderia fazer uma calculadora numérica no planilhas do Google, no Excel, para calcular a incerteza que eu não estava conseguindo. Aí não sei se é por falta de habilidade ou é alguma coisa diferente. Então, vamos lá. Você tem que fazer por partes. Você quer programar linha a linha. Tem que calcular a média. Você quer somar todos e dividir por N. Você quer fazer isso mesmo? Some um mais o outro e divida por N? Sem usar as funções prontas? É isso que você quer? Vamos dizer assim, eu queria entender como que eu poderia fazer isso, porque eu estava com um pouco de dificuldade mesmo por falta de prática. Tá. Então, nessa aula eu já gosto de colocar vocês com planilhas, Excel, Calc, a própria do Google, porque nós vamos trabalhar com muitos números agora, então não podemos perder tempo com essa continha. Mas você tem que agora, aquela mesma lógica do Excel, naquela célula que você quer colocar o igual, geralmente tem uma função soma. Aí você só puxa os valores que você vai somar. Seria a coisa mais fácil. Se não quiser fazer, é um mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro, e fazer isso aí 100 vezes. Começa a não ficar muito prático. Vamos dizer, a vantagem da planilha é você automatizar isso aí, você usar o mouse e puxar 100 valores. Então, fazer no braço pode ser um exercício legal em Experimental 1, onde vocês estavam aprendendo a mexer com as médias, desvio, incerteza, aprendendo a mexer com planilhas, mas agora eu não sei como é que você está aí nesse ritmo. Mas você tem funções prontas de soma, de variância, de desvio padrão. Inclusive tem funções diferentes. Lembra que a variância você divide por n menos 1 e não por n? Sim. Esse n menos 1 significa que você está mexendo com uma amostra, não com toda a população. A população seriam os 10.000 resistores. Aí você tem uma amostra sem resistores. Um valor menor, um valor, vamos dizer, pequeno, limitado.
por ser um valor limitado, por ser uma amostra daquela população, você tem um pouco mais de dúvida, de incerteza. E esse n-1 no denominador faz com que aumente a sua variância, que aumente seu desvio padrão, que aumente a sua incerteza. Simplesmente porque você tem pouca informação. Então, cuidado que as planilhas têm um desvio padrão da amostra e o desvio padrão da população. Um divide por n, outro por n-1. Então, isso tem que observar um pouquinho como é que ele faz, olhar lá no manual como é que faz. Entendi, professor. Obrigado. Nós estamos usando uma amostra. Certo, obrigado. Tá? Como na eleição. A eleição você tem lá, você faz a pesquisa com uma certa oscilação, mas é margem de erro. Por quê? Porque você faz da pesquisa eleitoral um número muito pequeno de eleitores, de opiniões. Quando chega na eleição, aquilo lá é o valor correto, porque aquilo lá foi o que foi medido com todos que quiseram participar do processo. Então aí você não tem mais dúvida. Quem ganhar, ganhou. Pronto. Aí não tem... Sua certeza é zero. Bom, não vou comentar essa polêmica da célula, da urna eletrônica ser fraudada e tudo mais, que eu acho uma estupidez, mas vamos deixar de lado isso. Tá? Vamos supor um mundo um pouquinho mais normal e bem comportado. Acabou a eleição, sabemos quem ganhou. O que mais? Uma coisa importante que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: dentro de um intervalo de valor médio, mais e menos um desvio padrão, né, só sem certeza final, o que tem aí dentro? Ou ainda, o que tem fora desse intervalo? Então, essa interpretação é muito importante. O que mais? Vamos ver aqui. Eu estou repassando aqui a aula, dando uma olhadinha. O uso do ohmímetro, se vocês tivessem a oportunidade, seria facinho no laboratório, não é complicado nenhum, nada difícil. No laboratório. Tá, vocês tiveram todos os dados, eu mostrei como é que mede, fiz uma brincadeira, depois dei os dados para a gente usar mesmo aqui no laboratório, esses 100 valores. Mais, deixa eu carregar aqui. Algum problema com a manipulação do Moodle? No começo ele é meio chatinho, mas depois que pega o jeito fica mais fácil. Nossa, tá lento aqui, peraí. Pronto, carregou. Eu coloquei lá depois do laboratório aquele, vou dizer, você é atencioso, eu estou provocando vocês. Alguém percebeu que tinha uma anotação à mão abaixo do relatório lá do estagiário que questionava se a análise estatística e a medição era correta ou não? O procedimento e a análise. Do tipo, prestou atenção nisso? Que isso é importante para chegar na conclusão. Eu estou só cutucando vocês para atiçando um pouquinho, falar, opa, por que eu estou perguntando isso? Tem alguma razão. Opa, vamos lá. Leonardo, pode falar. Professor, a gente traz a tamanho da amostra, isso afetaria alguma coisa no desvio padrão? Sim. Então, vamos lá. Quanto maior a amostra, mais informação você tem. Quanto mais informação você tem, menor a sua dúvida, menor a sua incerteza. Então, os desvios padrão e a incerteza tendem a diminuir. Vão para zero?
Não, não vão para zero, porque o teu instrumento de medida sempre tem uma limitação. Tá? Olha, eu acabei de perder a página do Moodle aqui, mas a rede está no ar. Ah, voltou. Tá. Então, quanto mais, se você me disse os 10.000 valores, você fala, agora eu sei perfeitamente sobre aquele conjunto. Não, não é bem assim ainda, porque você usou um instrumento de medida. E o instrumento tem limitação. Então, quando ele te mostra lá 6.700 e blá, 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 ohm, quilo-ohm, 6.720 quilo-ohm, poderia ser 6.730, 25, 32. Então, mesmo medindo 100% da população, você ainda teria dúvida porque você usou um instrumento de medida. Tudo bem? Essa é uma primeira questão. Tem mais coisinha ainda. Vamos devagar. Tá? Por isso que a incerteza tem dois fatores. Um que é devido ao instrumento e outro que é devido à diferença entre as grandezas. Um vem do desvio padrão, que mostra como que os valores medidos são diferentes, a dispersão em torno da média, e o outro termo vem do instrumento. Aí você soma aquela raiz quadrada, o desvio padrão ao quadrado, mais o instrumental ao quadrado. E aí sim você tem certeza. Então ela tem dois fatores. Tá? Não sei se pegaram esse detalhe. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim, tem a imprecisão do medida e a imprecisão do que a gente está medindo. Tá cortando um pouco, Leonardo, vê se eu entendi. Tem essa, vou chamar assim, limitação do instrumento. Por quê? Porque ele foi construído de algum jeito, ele tem uma limitação. O número de dígitos naquele display, a eletrônica dele é limitada. Então, todo instrumento é limitado. Goste você ou não. Esse é um fator. Mesmo que você não meça, a eletrônica dele está pronta, ele está limitado. O outro fator vem quando você mede muitas vezes, os valores são ligeiramente diferentes. Então, esse ligeiramente diferente aparece no desvio padrão, na variância no desvio padrão, e o instrumento aparece na incerteza instrumental. Aí você junta tudo. Então, são dois fatores, vamos dizer assim, duas origens de incerteza, que no final você junta tudo no valor final. Então, mesmo que você medisse as 10.000 vezes e desse exatamente o mesmo número, você não ia ter uma incerteza zero. Você ainda tem a incerteza do instrumento. Tudo bem? A amostra que a gente tem, cresce, a incerteza só diminui, não vai aumentar. Não tem, tá cortando muito, Leonardo. Tem como repetir? Desculpa. Se a gente aumenta a amostra que a gente está fazendo a medida, a incerteza ela só diminui, ela não aumenta. Ah, tá. Se você agora aumenta, vamos lá, a instrumental não diminui. Quem diminui é o desvio padrão. Ok, mas a resultante, então, diminui também, né? A resultante diminui. Até que limite? Até o do instrumento. O instrumento sempre te limita. Tá? Mesmo que você meça os 10.000 valores, instrumento tem a limitação. Tá? Então, o que vai diminuir quando você mede muitas vezes é a variância, o desvio padrão. Não é o instrumental. Tá? Ele reduz um certo valor e acabou, dali não tende a assumir, não. Tá? E tem uma outra pergunta, não sei se você pensou ou fez, eu que não escutei, também é o seguinte, que não é bem, já um passo além da nossa disciplina aqui, um pequeno passo além, que é a questão seguinte. Você tem
uma população de 10 mil resistores, mas você só analisou uma amostra de 100 resistores. Então a questão é, quanto que você confia na tua análise de 100 resistores para fazer uma extrapolação para os 10 mil? Quão representativa é essa amostra de 100 resistores para concluir sobre 10 mil? Quanto que você confia? Qual que é o teu grau de confiança na tua interpretação? Então, são duas coisas muito comuns, a gente discute isso aí agora nas pesquisas eleitorais. Tem uma margem de erro e uma porcentagem de confiança. Então, você fala, por exemplo, a diferença, o valor do tal candidato é 30%, com uma margem de erro de 2%. Ou seja, você está falando de alguma coisa entre o 28 e o 32. E eu confio nesse intervalo com tantos por cento de chance aí. Então, não é o valor fechado, 100%. Não sei ainda, eu não fiz a eleição. Eu fiz uma amostragem só. Então, são dois parâmetros. Tá? Vocês vão ver um pouquinho mais disso em estatística. Aqui eu estou só cutucando um pouquinho vocês também sobre isso. Mas vamos dizer, qual deve ser o tamanho da população, da amostra, para que você tenha uma informação muito boa da tua população e definir o que é o muito boa, 90%, 95%, 99%, tá? Qual o tamanho da sua amostra? Então, vai ter que fazer uma continha. O ideal seria você medir os 10 mil, só que 10 mil não é praticável nesse nosso exemplo. Então, vamos medir só 100. Vamos pegar uma amostra daquela população. Mas isso eu estou pagando um preço. Eu não vou saber 100% da realidade. Isso é uma questãozinha lá da disciplina de estatística. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. O que mais? Tranquilo? Mais nenhuma dúvida? Se não tem, podemos encerrar. Guilherme, vamos lá, pode perguntar. Professor. Alô. Professor. Então, pode falar. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se o senhor falou sobre isso. Guilherme, está um pouquinho baixo aqui. Peraí, deixa eu aumentar esse carro. Estou no máximo. Tenta falar, vamos lá. Tá melhor? Melhorou. Então, eu cheguei um pouco atrasado e eu não sei se o senhor falou sobre isso. É sobre o valor da incerteza instrumental. Se já é dado pra gente ou a gente tem que calcular ela? Não, nesse caso de vocês têm lá do manual. Aqueles tanto por cento, mais ou menos, no valor fixo. Ah, tá. Então é para usar do manual. Na faixa de manual. 20, né? Como? Na faixa de 20. Na faixa dos 20 kΩ. Porque a cada faixa dessa, você tem uma eletrônica própria. Então, tá certo. Cada faixa você tem lá o manual. Tá? A questão acontece, vamos dizer, quem que lê manual? Quem que guarda o manual? Isso é pouca gente. Então, muitas vezes tem que usar um equipamento sem ter o manual. E aí você vai definir pelo ato de medição, pelo que você observa, se os valores estão estáveis ou não, se ele está lá paradinho ou ele está oscilando. Então, pela sua vivência naquele ato de medição, você vai atribuir uma incerteza. Eu comento isso no vídeo. Se o valor é estável ou se o valor é instável. Seria a solução do tipo, olha, eu não tenho manual, não tenho referência, mas eu tenho que ter resposta. Você sempre tem que ter resposta. Tem que dar um jeito. Tem que resolver o problema. Se você não tem informação, trabalhe para ter alguma coisa. Então, às vezes, mesmo sem manual, você consegue ter uma noção da sua dúvida em relação. E a melhor pessoa para atribuir essa incerteza é quem está medindo.
Então, por isso que eu chamo de incerteza instrumental atribuída. Quem atribuiu? O cara que está medindo. É o que está lá, à frente da máquina, na frente do problema. Ele é testemunha ocular. Os demais são palpiteiros. Mas quem está lá na linha de frente é esse cara. Então, ele tem todo o direito de falar, olha, eu vi isso, eu testemunho isso, eu atribuo este valor. Que muitas vezes não depende só do instrumento, não, tá? Você pega, às vezes, você está medindo alguma coisa numa sala muito quente, ou que tem um vento muito frio, ou um barulho enorme, ou seja, são condições que você fala, puxa, eu não consigo medir direito, vou medir de qualquer jeito e ir embora daqui. Bom, de qualquer jeito ir embora daqui significa que você vai ter uma incerteza, provavelmente uma incerteza maior. Então, até essas condições podem ser levadas em conta. Então, imagina o cara que vai medir aí a conta do teu medidor de água, de luz, que fosse um ponteirinho ainda. Hoje é digital, é mais fácil. Muitas vezes é eletrônico, já não precisa nem vir. Com um cachorro gritando ou tentando te morder. Você vai bater o olho assim, olhar qualquer coisa e acabou. Então, essas condições que não tem a ver nem com o instrumento, nem com o objeto a ser medido, também valem. Tá, pouca luz, muito barulho, tudo isso aí você pode considerar. O que mais? Conseguiram já fechar o parecer no relatório? Tem que tomar uma decisão e justificar por quê. Então, é aquela questão da interpretação. Alguns perguntaram, precisa colocar os 100 dados no relatório? Não, os 100 dados eu tenho já, isso não é tão crítico. O que eu quero ver é essa tabelinha que alguns mostraram aí, média, desvio, incerteza, porcentagem, coisas assim. Esses valores já são a continha e a interpretação. Vai recomendar a compra ou não? Então, eu quero que vocês pensem. Vamos dizer, a parte mais importante do relatório, esse lado de pensar da decisão. Vocês têm que tomar uma decisão. Algo mais? No chat não tem nada. Podemos encerrar por aqui? Professor, só uma última dúvida. Com relação ao erro experimental, não sei se é assim, agora esqueci o nome. Ele sempre vai ser alguma quantidade de casas decimais mais os 5, certo? Porque não tem como ele fugir desse valor, ou tem? Mais o quê? Desculpe? O erro instrumental. Não, vai ser uma quantidade mais um. Mais os 5. É porque ele é metade da casa decimal posterior à última. Ah, tá. Então peraí. Temos duas situações aí. Geralmente, o manual, aqui no caso, nosso manual técnico aqui do nosso multímetro, o fabricante já fez isso para você. Então, ele tem tantos por cento da medida, mais um valor que depende pelo seguinte, você tem... O teu número que você mostra tem tantos algarismos, tantos bits na eletrônica dele. É um número finito. Então, você tem um mínimo valor que é possível mostrar. Esse pode ser aquele mais 5, mais 20, mais não sei o quê, depende da faixa que você está trabalhando. Mas nesse caso você tem a ajuda do fabricante, do manual, tem acesso a essa informação. O que nem sempre você tem. Quando você não tem, aí você olha lá o número, está no display, 6,28. Quem disse que esse 8 realmente é 8? Ah, mas ele está paradinho. Tá bom,
mas qualquer coisa entre 6,275 e 6,284 apareceria, com 3 números, 6,28. Então, quando você vê aquilo parado, é um intervalo, que é, como alguém comentou aí, metade da menor divisão. Tá? Mas aí já é uma interpretação prática. Por falta do manual, como eu pedi, não me deram, sei lá onde é que ele está, eu tenho que tomar uma decisão. Então, se eu vejo o valor paradinho, estável, é porque ele deve estar oscilando onde eu não vejo, metade da menor divisão. E se ele oscilar, eu administro, está oscilando entre quanto? Ah, mais ou menos 1 centésimo, 2 centésimos. Então, é isso que você vai colocar. Essa é uma decisão na hora de medir. Tá, então a gente tem que adotar esse valor de metade da menor divisão, no nosso caso, né? Não, que você tem um manual. Ah, No fundo de escala 20 kΩ, você tinha, se eu não me engano, 0,8%, mais ou menos 5%. É isso? Eu não lembro agora de cabeça. Mas, ô professor, onde que está esse manual? Esse manual deveria estar, deixa eu ver lá, na infoteca, não está? Valor experimental, uso do ohmímetro. Eu não deixei ele, eu não falei em lugar nenhum. aqui só tem o Não, fundo de deixou não. escala. Eu tava achando que a gente tinha que calcular a incerteza instrumental manualmente mesmo, daquele esquema. Se eu não coloquei, experimentar, você atribui. Ah, como eu não coloquei aqui não? Será que eu cortei essa... Uso do ohmímetro. Vai ter no vídeo só. Eu não estou achando o vídeo aqui, não. Tinha que ter um vídeo dizendo uso do ohmímetro, mas... Deixa eu ver. Não, aqui eu falo... Puxa, eu até comento que na faixa de 20 kΩ é mais ou menos 0,8% mais 5D. O que é esse D? D é um número que depende de quantos, vamos dizer, bits, da eletrônica da fabricação. Você tem lá o display de 3 números e meio, como a gente chama. Tá? Então, cada D vale 10 ohms, no caso da faixa de 20 kΩ. Mas eu deveria ter colocado o manual aqui, eu não estou achando ele, não. Eu estou vendo aqui uma... Eu falei isso nos vídeos. E onde está o manual? Deveria estar em algum lugar aí. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês lá no escritório de vocês. Não, eu coloco a planilha, o relatório antigo. Eu não coloquei o manual, não sei por quê, eu tenho ele aqui. O que eu comentei naqueles vídeos. Mas eu não coloquei. Desculpa, fiz besteira. Eu apaguei de uma versão antiga para nova e não percebi. Os valores vão dar muito pouco diferentes, tá? Porque quem está mandando nessa incerteza é a diferença entre os valores, é o desvio padrão. Então, fazendo no manual ou fazendo, vamos dizer assim, na prática, vai dar praticamente o mesmo número, não se preocupa não. Então, esse erro, infelizmente, não vai gerar grandes problemas. Mas deveria estar lá, sim. Tá. Vou até marcar aqui. E, professor, então, além da... Eu esqueci o nome da última faixa do resistor agora. Me fugiu. Além dessa incerteza do resistor, que a que a gente mediu tem que estar menor do que a que o vendedor está falando, o valor médio que a gente mediu, mais ou menos essa incerteza, tem que estar dentro daquele valor que o senhor pediu no Moodle, correto? Do projeto. Isso. Não é que tem que estar. É isso que eu quero que você analise. Vamos dizer, o departamento de projetos falou, olha, a máquina só funciona se tiver entre esse e esse valor. Sim. Isso é do projetista. Uhum.
Tá, aí você foi comprar resistor. E aí o vendedor te forneceu esse lote. Aí vem a pergunta: esse lote fornecido pelo vendedor atende às especificações do projeto? Porque se Ok. não atender, não funciona, tem recall, tem prejuízo, tem problema. Então, você tem que garantir que atende. Uhum. Ok. A gente tem que ver se tá, e se não tiver, não compra. Recomenda que não compre Ok. e argumenta. Repara que você tem basicamente 3 informações aí. Uma informação é o intervalo aceito pelo projeto. Certo. Outra informação é o código de cores dado pelo fabricante. E outra informação é aquilo que você, na bancada, mediu naquele lote de 100. Então, você tem a tua medição estatística, a, a marcação do código de cores do fabricante e aquilo que o projeto quer. Você tem esses 3 objetos, assim, intervalos para pensar. Será que o fabricante mentiu? Será que o fabricante entregou aquilo que ele tinha que entregar? O que você mediu bate com o fabricante e o que você mediu ou o que o fabricante entregou atende ao projeto? Essa é a questão que você tem que trabalhar. Tá? É bem interprete esses intervalos. E aí você justifica, vou recomendar a compra ou não recomendo por tal razão. Ok. Tá? Então tem 2 coisas aí. Compra ou não compra, recomendo ou não, e por quê? Tá joia? Natália, pode Professor, falar. quando a gente calcula a incerteza instrumental que tem no manual do fabricante. Depois que a gente tem essa incerteza, a gente divide ela pela raiz de N, no caso? Ou não? Para quando a gente não tem? Não, não. Quando a gente calcula? Como você mediu, vamos dizer, o que o fabricante dá é se você medir uma vez. Medir uma vez é aquele tantos por cento, mais ou menos, tal resolução. Mas você mediu muito mais vezes. Você mediu 100 vezes. Então você tem Certo. mais informações. Você tem menos dúvidas. Incerteza menor. Você divide por raiz de N, raiz de 100. Ah, certo. Então, sempre eu tenho que fazer essa conta. Dividir a incerteza por raiz de N. Sim, por você ter feito um monte de medição, por você ter sido uma boa experimentadora, ter feito lá, ter trabalhado duro, a sua dúvida diminui, a sua incerteza diminui. De quanto? Raiz de N. Ah, certo. Isso, vamos Obrigada. dizer assim, é um prêmio pelo teu esforço. Você Entendi. Que eu fiquei trabalhou. nessa dúvida se era só em um ou se era tanto quando a gente tem o manual do fabricante ou não. Fiquei nessa dúvida se era um ou outro. Então, sempre eu tenho que fazer essa divisão quando eu tenho muitas medidas, muitas Sim, medições. sim, Ah, tá. vamos dizer assim, é um merecimento. Você trabalhou muito pouco. Você buscou muita informação, você tem muito conhecimento sobre aquela grandeza, aquele valor. Então, é óbvio que sua incerteza tem que diminuir de raiz de N. Isso não é nem um prêmio, é uma consequência do teu esforço. Parabéns. Ah, tá certo. Então, obrigada. Tá? Como você não vai medir infinitas vezes, isso não vai virar zero, mas vai diminuindo. Tá? Infinitas vezes é impossível. Que mais, pessoal? Nada mais? Então vamos encerrando por aqui.
Que agora vocês têm que... Opa, Natália, de novo, pode falar, Natália. Professor, não, é só uma dúvida de um dos exercícios que eu fiquei um pouco de dúvida, assim, ele estava, por exemplo, o valor lá era 3,82 elevado a 2. Isso é uma notação que sempre usa ou eu fiquei um pouco em dúvida como que chegou nesse valor quando tem essa questão. Onde é que estava esse valor? Então, professora, ela numa daquelas questões da sala de jogos. Apareceu em alguma delas. Ah, Eu peraí. até cheguei a errar, porque eu fiquei em dúvida. Mas é que eu não vou. É que agora eu já finalizei, aí ele não aparece mais. Mas em uma das respostas apareceu desse jeito. Aí estava como resposta certa o número desse jeito. Era 3,82 elevado a 2. Ou vezes 10 ao quadrado. Não tinha o 10, tava só desse jeito, né? 3,82. Aí eu acho que tinha o homem, né? Elevado a 2. Ah, ômega quadrado? Tava Isso, desse jeito. isso é a variância. Isso, a varia. Ah, Lembra sim. que a variância é a grandeza ao quadrado? Por isso que eu não gosto muito de interpretá-la diretamente. É o que eu falo que ela é uma grandeza qualitativa. Te dá uma boa ideia se a dispersão é grande ou pequena, mas não é quantitativa. Não te fala quanto você varia em torno da média. Então, Entendi. a variância, que ela tem a unidade, nesse caso, ohm ao quadrado, tá? Essa grandeza que eu gosto de dizer assim, é o caminho para o desvio padrão. Você tem que passar por ela. Entendi. É que apareceu algumas assim e outras só o valor. Aí eu fiquei na dúvida. Mas eu entendi. Tá? Eu acho que todas tinham a unidade, sim. Deveria ter, pelo menos. Se não está, tá errado. Tem que ter unidade. Ou é ohm ou ohm quadrado. Então, algumas tinham homem, a outra homem ao quadrado. Aí nessa que tava o homem ao quadrado que eu errei, na verdade deu como tava errada, né? Daí depois, aí na outra que apareceu só o outro, aí deu certinho, né? O valor que eu tinha feito o cálculo. Aí eu fiquei Essa é a meio... variância, então. A variância, isso, da variância. Tá. Mas era só isso, obrigada. Isso aí. Tá bom, pessoal? Algo mais? Então, podemos encerrar? Então, eu vou fechar aqui a nossa gravação e encerrar por hoje.